Olá pessoal! Nesse vídeo você ficará por dentro de tudo com detalhes do que acontecerá no penúltimo e último capítulo da novela Vencer o Desamor. Mas antes, eu peço por gentileza que você apoie o nosso canal, deixando sua curtida, se inscrevendo para saber de tudo sobre a novela Vencer o Desamor. A novela tem previsão de término entre janeiro e fevereiro de 2023. Agora chega de falação e vamos contar o spoiler. O penúltimo capítulo se inicia com Bárbara dizendo a Daphne que foi uma estúpida por ter a tratado tão mal no começo. Daphne diz que era compreensível Bárbara a desprezar, pois ela era o fruto da traição do marido dela. Bárbara diz que o ressentimento é que não pôde dar uma filha para Joaquim e que sempre quis ter sua Lúcia. Daphne e Bárbara fazem as pazes e se abraçam. Eduardo liga para Bárbara e ela diz que irá o ajudar, dando dinheiro para ele escapar. Eduardo fica feliz e diz à mãe que ela é a melhor e que daqui a pouco está indo na casa para pegar o dinheiro de sua fuga. Bárbara tenta avisar o filho para não ir, pois há uma patrulha da polícia ali fora, mas Eduardo não ouve a mãe. No jardim, Clarinha e Tadeu brincam enquanto Ariadna, Álvaro, Gema e Daphne conversam. Bárbara arruma a mala do dinheiro para Eduardo e Álvaro a flagra. Ela fica sem saída e confessa que irá ajudar o filho a escapar do país. Álvaro diz à mãe que sabe que ela quer salvar seu irmão, mas que o melhor que ela pode fazer é entregá-lo. Bárbara se nega completamente e diz que não quer perder Eduardo. Daphne pede desculpas a Ariadna por ter a julgado tão mal por estar se relacionando com Álvaro. Ariadna diz que fica feliz por ela ter enxergado a verdade e diz que até mesmo as mulheres podem ser machistas em algumas situações. Ariadna agradece Bárbara pelo que fez a Tadeu e diz que são uma família. Bárbara diz que sim e que está indo ver Eduardo. Álvaro acompanha a mãe para levar o dinheiro a Eduardo, enquanto tenta fazer ela raciocinar em não ser cúmplice do irmão. Tadeu vai atrás de seu cachorro na rua e acaba vendo seu pai. Ele fica muito emocionado e grita, "Papai!". Eduardo não controla as lágrimas ao ver o filho. Bárbara e Álvaro se aproximam dele. Bárbara está emocionada por ter seu filho em sua frente. Eduardo vê a patrulha policial e reclama com Bárbara, pensando que ela o traiu. Álvaro tenta fazer o irmão raciocinar e se entregar para as autoridades. Eduardo despreza Álvaro e diz que ele está morto para ele desde que se meteu com sua mulher. Bárbara diz ao filho que ele não pode reclamar pelo de Ariadna, pois foi ele quem a abandonou e a deixou à própria sorte, enquanto ele foi aproveitar a sua boa vida nos Estados Unidos com Linda. Ela ainda reivindica as más ações do filho por ter enganado Linda e roubado todo o seu dinheiro, e pede que ele assuma sua culpa de ter perdido Ariadna. Ela ainda pede que ele se entregue. A polícia chega ali e ordena que Eduardo não se mexa. Eduardo foge, mas a polícia o persegue e conseguem o levar preso. Bárbara sofre pela prisão do filho mais velho, enquanto Álvaro tenta consolar. Tadeu e Ariadna assistem à prisão de Eduardo. Linda é informada que Eduardo foi preso. Ela assume que foi errado ter pedido que Eduardo abandonasse sua família para ficar com ela. Tadeu sofre pela prisão do pai e Ariadna tenta o consolar, dizendo que um dia o pai dele sairá da prisão. Bárbara desabafa com suas amigas e diz que a vida está colocando cada um em seu lugar. Ariadna diz que as quatro juntas são mais fortes e se dão a mão. Álvaro é informado pelo comandante que Eduardo está sendo processado nos Estados Unidos por seus crimes que cometeu por lá. Anoitece. Bárbara pede perdão a Ariadna em nome de Eduardo por tudo que ele fez com ela. Ela também se desculpa por ter se oposto pela relação dela com Álvaro e que agora deseja o melhor para eles. Ariadna perdoa a sogra. Bárbara conta a nora que no dia que iria pedir o divórcio para Joaquim, ele acabou falecendo. Lino espiona a casa dos Falcon. Bárbara continua contando para Ariadna que Joaquim tinha muito medo de sair daquela casa. As mulheres Falcon estão prontas para jantar e dizem que agora estão juntas como antes. Lino chega ali e diz que falta ele. As mulheres se surpreendem com a presença do porco ali.
Lino puxa Gema e a faz de refém. Linda visita Eduardo na cadeia e diz que jamais pensou em vê-lo atrás das grades. Ela diz que ele perdeu muito ao lado dela por não saber dar seu valor. Eduardo diz que ela não o amava e sim queria o controlar. Linda confessa que aproveitou por ele ser um ambicioso para o manter a seu lado. Eduardo pede que Linda retire a denúncia contra ele e que podem recomeçar. Linda chama Eduardo de egoísta e diz que só pensa nele e diz que espera que esse tempo que ele passe na cadeia faça ele refletir. Linda vai embora enquanto Eduardo implora que ela não o deixe. Bárbara pede que Lino não machuque elas, pois seu problema é com ela. Hipócrita, o porco Lino diz que não tem problemas com ela, pois na verdade nunca se importou. Lino debocha de Bárbara por ter dado tanta confiança nele e que acreditava em tudo que ele falava. Ariadna diz que o que Lino queria daquela casa era o que Joaquim escondia no porta-retratos. Lino diz a Ariadna que ela é inteligente. Enquanto isso, Daphne pega a faca. É revelado que Açucena ligou para Joaquim pedindo que ele se cuidasse, pois Eliseu, o Lino no caso, seria capaz de a matar. Bárbara agora compreende por que Joaquim tinha tanto medo da casa. Lino se recorda quando ligou para Joaquim, dizendo que ele estava com seus documentos e celulares que o incriminava em abusos sexuais contra mulheres. Lino ameaçou Joaquim, dizendo que faria mal à família dele caso não entregasse as provas que o incriminasse. Ele também confessou que jogou ácido sulfúrico no rosto de Açucena depois que o desafiou. Depois das ameaças de Lino, Joaquim não resistiu e acabou sofrendo um infarto e morreu. De forma cínica, o porco Lino diz a Bárbara que era por isso que Joaquim comprou uma arma para se defender de suas ameaças, mas que acabou morrendo antes de usar. Tadeu grita pela mãe do quarto e Daphne pede que Lino não faça mal às crianças. Bárbara vai até o quarto dos netos e pede que Tadeu cuide de Clarinha e que não saia do quarto e que fiquem quietinhos ali. Depois, Lino ameaça as mulheres Falcon com um revólver e as leva para o quarto. O porco asqueroso diz que gosta de mulheres submissas e obedientes. O asqueroso diz que odeia o feminismo e que uma mulher sem um homem não vale nada. Ariadna diz que Lino é um violador em série e que seu verdadeiro nome é Eliseu. Lino ironiza e diz que inventou vários nomes para mulheres estúpidas para poder se aproveitar delas e que ninguém na realidade sabe seu verdadeiro nome. Álvaro visita Eduardo na cadeia e diz que fará o que for para o proteger. Orgulhoso, Eduardo diz que não quer nada dele e que não venha querer se limpar por ter o traído com Ariadna. Álvaro diz ao irmão que ele mesmo se autotraiu quando abandonou sua família. Lino faz as mulheres se amarrarem umas a outras e diz que irá aproveitar de cada uma delas. O porco asqueroso diz que o excita ver o olhar de terror que causa nas mulheres desprotegidas. Ariadna enfrenta o miserável, dizendo que ele não passa de um verme asqueroso e que nem deve funcionar mais como homem. Daphne tenta seduzir Lino e pede que ele a tome primeiro do que as outras, pois gosta dele. Eduardo diz a Álvaro que jamais irá o perdoar por ter se metido com sua esposa. Álvaro pede que o irmão não seja orgulhoso e aceite sua ajuda, pois são família. Eduardo acaba ficando emocionado pelas palavras de Álvaro e diz que o agradece por ter cuidado de seu filho e de sua mulher. Eduardo e Álvaro fazem as pazes. Porco Lino começa a possuir Daphne de maneira violenta e selvagem. Enquanto Lino beija Daphne, ela pega a faca que havia escondido em sua jaqueta e esfaqueia o bandido ordinário. Lino cai ferido no chão. A polícia e Álvaro chegam na casa das Falcon, atrás do paradeiro de Lino Ferreira. Eles encontram as mulheres Falcon unidas em frente do corpo do porco Lino. Passa-se dias. Ariadna visita Eduardo na cadeia e diz que não vai se esquecer das coisas boas que ele fez para ela e seu filho. Eduardo diz que vai ser uma pessoa melhor e que um dia, quando sair daquele lugar, irá pedir perdão ao filho. Ariadna diz a Eduardo que já o perdoou, mas que fez isso não porque é boazinha, e sim por ser inteligente, pois não liberar o perdão é estar em guerra consigo mesmo. Hilda pede perdão a Gema por ter a tratado tão mal. Ela diz que pensava que Gema era uma garota que faria mal a seu filho Demétrio. Gema perdoa a Hilda.
Bárbara visita Eduardo no presídio e ele pede perdão à mãe por suas más ações. Bárbara diz que já perdoou o filho, pois é sua mãe e que o ama incondicionalmente. Em Miami, Gael faz a apresentação de seu trabalho na agência publicitária e é um sucesso. Ele diz aos colaboradores que agora irá se dedicar em sua vida pessoal e que não pode aceitar mais novos projetos. No hospital, as mulheres Falcon acompanham Gemma para saber como está a saúde de sua bebê. O médico informa a elas que, lamentavelmente, a bebê teve uma recaída e acabou pegando um vírus, no qual fez a pequena perder a vida. Gemma chora inconsolável pela morte de sua filha e sofre. Já no último capítulo, Porco Lino é condenado a 120 anos de prisão por todos os crimes que cometeu. As mulheres que foram vítimas da maldade de Lino ficam muito felizes ao verem que a justiça foi feita. Daphne se despede para sempre de seu marido Nestor, falecido, para começar uma nova vida. Passa-se semanas. Gemma segue sofrendo pela morte de sua filha e diz que foi sua culpa. Bárbara tenta a acalmar, dizendo que ela fez o possível que poderia para ajudar sua filha, mas que o destino surpreendeu. Ela diz que Gemma não pode ficar chorando pela filha, pois não fará ela voltar, e pede que a anime e saia para aproveitar a vida. Ariadna e Daphne também incentivam que Gemma siga em frente e volte aos estudos. Ariadna e Cassandra são contratadas para a empresa de jornalismo. As duas ficam felizes e se abraçam. Gael volta ao país e se reencontra com Daphne. Ele diz que o lugar dele é ao lado dela. Daphne e Gael se beijam e se reconciliam. Gael diz que eles irão viver juntos com Clarinha e Santiago e que serão uma família bonita. Emocionada, Daphne aceita e beija novamente o amado. Tadeu tem uma crise de autismo e Ariadna e Álvaro o ajudam. A médica diz a Ariadna que Tadeu terá dias que terá melhorias e dias que não estará tão bem, mas que será sempre um menino diferente dos demais. Ariadna diz que compreende e que acabou se iludindo, pensando que o filho havia se curado completamente do autismo. A médica diz que Ariadna deve aceitar o problema do filho e o incentivar para que se sinta como os outros. Mais tarde, Ariadna, Álvaro, Tadeu e Bárbara passam a tarde muito felizes no parque de diversões. Ariadna diz a Álvaro que Lino é um monstro, pois matou uma pessoa, para que eles pensassem se tratar dele. Álvaro diz que Lino é um maldito miserável que se aproveitou da carência de sua mãe para manipular a todos. Ariadna diz que Lino agora sim irá pagar por seus crimes. No presídio masculino de segurança máxima, vemos o porco Lino sendo humilhado pelos guardas. Furioso, o porco diz: "Sou Lino Ferreiro. Sairei feliz. Eu sou o alemão, o saudável. Eu sou um gerente de marca. Olhe para o sinal, as torres. Às vezes gosta do sobrenome Fonseca, mas no fundo eu não sou nada e ninguém." E assim termina o asqueroso porco Lino, na cadeia e ficando meio biruta das ideias. Tempo depois, Ariadna e Cassandra recebem o Prêmio Nacional de Jornalismo e todos assistem à glória das moças. Ariadna e Cassandra discursam sobre a violência de gênero e o machismo descontrolado do país. Anoitece. Álvaro leva a Ariadna para um jantar especial a sós. Eles trocam juras de amor e dizem o quanto se amam. Os dois dançam juntos e se beijam, expressando sua felicidade. No dia seguinte, Gemma vai à escola e tem projetos para as meninas se cuidarem e terem uma vida sexual saudável para que não coloque sua saúde em risco. Demétrio discursa também em sua sala de aula contra o alcoolismo, dizendo tudo o que passou por sua irresponsabilidade com as bebidas alcoólicas. Gael e Daphne começam a morar juntos e estão muito felizes. Anoitece. Daphne e Gael aproveitam e fazem amor. A casa dos Falcon será destruída para a construção de um condomínio. Todas estão muito felizes. Bárbara diz às meninas que passou muitos momentos felizes ali na casa, mas que é hora de renovação. Todas elas riem ao se lembrarem das presepadas que passaram. Bárbara anuncia a elas que irá viajar para Paris sozinha. Todas ficam felizes. Bárbara, Daphne, Gael, Santiago e Clarinha são felizes e se mudam para uma nova casa. Ariadna revela a Álvaro que está esperando um filho dele.
Álvaro fica muito emocionado e feliz, pois será papai. Ele abraça Ariadna e comemora a notícia. No aeroporto, todos acompanham Bárbara para se despedirem dela, pois irá para a França. Bárbara diz que sentirá falta de todos. Ariadna, Gemma, Daphne e Bárbara se abraçam e dizem o quanto são importantes uma para as outras. Elas esquecem todas as adversidades que tiveram no início e começam uma nova vida, onde o desamor foi vencido e só há espaço para a alegria e o amor verdadeiro. Bárbara sai de viagem. Ariadna, Daphne, Gemma e Bárbara terminam a história fazendo reflexões sobre o machismo e que podem ser felizes sendo sozinhas e como são. Fim da novela Vencer o Desamor. E a luta das mulheres continua. E assim termina a novela, pessoal. E aí, o que acharam? Comente aqui nos comentários. Muito obrigada a todos por acompanhar o vídeo. Deus abençoe.